Olá, a paz do Senhor, que bênção! Início de segundo trimestre, está uma bênção, o tema é maravilhoso. Espero que você goste do tema, aproveite a oportunidade e leia todo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, para você ficar mais inteirado a respeito do tema que iremos estudar durante todo esse trimestre. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins, professora. É uma satisfação muito grande ter você aqui pela primeira vez, espero que goste. Para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho. Você que esteve comigo durante todo o primeiro trimestre, que bom que você está aqui semanalmente. Sou muito grata a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de servir no reino de Deus. Nós temos um privilégio muito grande de discipular e de evangelizar as nossas classes que foram colocadas em nossas mãos, e é uma grande responsabilidade. E eu espero te ajudar novamente durante todo esse trimestre. Neste segundo trimestre, nós vamos falar sobre "E o Verbo se fez carne". Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, João. A lição número 1, o Verbo que se tornou em carne. O texto que foi escolhido para estudarmos o desenvolvimento desta aula está em João, capítulo 1, verso 1 a 14. Muito conhecido, mas vamos aprender muito mais. Vamos nos envolver muito mais com esse trimestre tão maravilhoso. João, ele não é um sinótico, ele não faz parte dos 3 evangelhos que são chamados sinóticos, isso é, eles tinham a mesma visão a respeito de todos os acontecimentos que envolviam Jesus. E João escreve o evangelho sobre uma nova visão, uma visão diferente, e é sobre isso que nós vamos estudar durante todo o trimestre. Então fica comigo, vamos aprender bastante até o final desta aula. Mas não deixe de comentar aqui como foi o encerramento do seu trimestre, se a sua classe aprendeu bastante, qual foi a lição que você mais gostou durante todo esse trimestre. O seu comentário é muito importante para o meu canal, para a minha aula. Não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever, desative o sininho das notificações, depois toque nele de novo e você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. Clique também no botão de que você quer receber todas as minhas vídeos aulas. O texto áureo da nossa lição é, entre aspas, "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A nossa verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. João é conhecido como o apóstolo do amor. É esse mesmo João que escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e também o livro de Apocalipse. João é o apóstolo que recostou-se no ombro de Jesus na última Páscoa, na primeira ceia instituída por Jesus. Ele era, dentre o grupo dos 12, ele fazia parte dos 3 mais chegados de Jesus, em um grupo bem grande. Ele estava entre os 3 principais discípulos de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Foi a ele que Jesus confiou cuidar de sua mãe nos pés da cruz. Muita gente pergunta, mas será por que Jesus confiou a João? A família dele ainda não havia convertido. Então, Jesus precisava entregar os cuidados de sua mãe a realmente uma pessoa salva e cristã e que cria em Jesus. João é o discípulo sobre quem Pedro perguntou a Jesus o que seria dele no futuro. João foi um apologeta em seu tempo, escreveu em defesa das heresias que ameaçavam a salvação dos pecadores. Ele selecionou os milagres
para escrever em sua obra, para estabelecer uma crença fundamental em Jesus como o Messias divino. Jesus não era o Messias que os judeus esperavam. Jesus contrariou as suas expectativas, pois eles aguardavam um Messias político que os livraria do jugo romano. Aguardavam um Messias totalmente humano, influente, de família nobre, político e que faria uma revolução para livrar o seu povo. Jesus excedeu suas expectativas. Ele era totalmente divino e totalmente humano. E isso era difícil demais para os judaizantes acreditarem. Jesus é o libertador messiânico do pecado e do poder do pecado. Ele é o doador da vida eterna. Somente crendo em Jesus, as pessoas têm a vida eterna. João estava enfrentando ali no seu tempo o gnosticismo, cujo ensinamento sobre a salvação é o conhecimento secreto. Alcançar a salvação por intermédio do conhecimento. Uma heresia primitiva. João estava enfrentando os judaizantes que aguardavam um Messias diferente de Jesus. Eles não criam na humanidade de Jesus e isso colocava em risco a encarnação de Jesus. O pilar da nossa salvação é a humanidade de Jesus e a sua divindade. Em uma única pessoa, o Verbo encarnado. Se eles crescem em Jesus, tudo iria mudar. O destino da adoração, dos sacrifícios, dos rituais, a posição que eles ocupavam no templo e no sinédrio. E eles não queriam perder isso. Jesus revolucionou o judaísmo e isso era inaceitável para eles. As duas naturezas de Jesus e a sua morte trouxe um novo modo de salvação. Já não era mais um único povo escolhido. Já não era mais o judaísmo, a matriz religiosa e única. Todos estavam em pecado e precisavam de um Salvador, tanto judeus quanto gentios. João escreveu sobre 3 temas teológicos. Ele escreveu sobre cristologia, soteriologia, eclesiologia e sobre a pneumatologia. João enfatiza a escatologia presente e não futurista, coisa que ele deixou para a obra do Apocalipse. João tinha um conhecimento prévio que sem um rei, Messias, divino, era impossível a salvação. Um dos propósitos de Jesus na Terra também foi o de revelar o Pai para todos. João revela que a morte sacrificial de Jesus teve muito valor por ele ser divino. Entretanto, somente a sua humanidade tornou-lhe possível morrer. Se Jesus fosse totalmente divino, ele não poderia ser o nosso Salvador. Jesus estava no princípio com Deus criando o mundo. Ele, o Verbo divino, que estava com Deus, e ele é Deus, e agora, em outro tempo, juntamente com Deus, ele está criando uma nova humanidade, um novo povo, a igreja. No princípio, ele criou todas as coisas e depois foi criada uma nova humanidade, que é a igreja, um novo povo, que é a junção de judeus e de gentios. Jesus mudou a história. E ela é contada antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus revolucionou o judaísmo. Mas como? Como ele fez isso? Jesus transformou a festa da Páscoa em ceia do Senhor. O sábado perdeu o lugar para o domingo quando ele ressuscitou. Nesse trimestre, vamos estudar acerca do Evangelho de Jesus escrito por João. No primeiro tópico, o Evangelho
de João. Podemos dizer que é o evangelho segundo a sua visão, acerca do que acreditava ser importante aos seus leitores da época e o que precisavam saber acerca de Jesus Cristo. Diferentemente dos outros evangelhos, João começou o seu evangelho a partir da eternidade de Jesus. E isso era fundamental, pois era preciso combater as heresias acerca da divindade de Jesus. João capítulo 1 e versículo 1 é exatamente Gênesis 1 e 1. O princípio da criação em Gênesis, e ele retrata aqui a eternidade de Jesus. Pois é a partir daqui que ele entende o significado da obra de Cristo. Primeiro ponto, autoria e data. Lembrando que eu vou deixar aqui um card. Se você quiser ser um assinante trimestral, você pode ser um assinante trimestral, você vai receber todos os PDFs, exatamente como eu leciono aqui, semanalmente. E também, se você precisar de um PDF somente para a aula que você vai lecionar, você pode adquirir o PDF único. Isso também ajuda o meu canal a crescer muito mais. Quem escreveu? Quando João escreveu? Afirmam que ele é o autor do quarto evangelho. Todos os teólogos, desde tempos remotos, eles concluíram que foi João que escreveu. Também tem um versículo que ele mesmo fala que ele escreveu este evangelho. Então, não há nenhuma sombra de dúvida que João é o escritor deste quarto evangelho. Entretanto, nós entendemos que o autor de toda a Bíblia Sagrada é Deus. Homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Cada um a seu tempo escreveram uma obra. E João escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Evangelho segundo João. O olhar, a visão que ele teve de todos os acontecimentos que envolveram Jesus Cristo. Foi o último evangelho a ser escrito e muitos consideram que talvez ele tenha usado em parte os sinóticos para escrever este evangelho. Os evangelhos foram escritos a 4 grupos de pessoas do primeiro século. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os demais gentios, gregos e pagãos, e João para os cristãos, apresentando a Jesus como Filho de Deus. Então ele escreveu tanto para judeus como para gentios, mas para o povo cristão. E se nos entregarmos a ele, receberemos a vida eterna. Os outros evangelhos concentram-se em descrever acontecimentos da vida de Jesus, enquanto João enfatiza o significado desses acontecimentos. Todos relatam o milagre da multiplicação dos pães, enquanto somente João relata o sermão sobre o pão da vida, proferido logo depois desses acontecimentos. A confirmação de sua autoria está em João 21, 24. Ele testificando a sua autoria dos escritos e também nos escritos denominados pais da igreja. E isso inclui Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Eles eram quase que contemporâneos de João e testificaram sobre a sua autoria. E este evangelho provavelmente foi escrito entre os anos 80 e 90 da era de Cristo. Segundo ponto, qual foi o propósito do evangelho? Não é difícil imaginar como estava a situação dos judeus depois da invasão de General Tito em 70 depois de Cristo. Templo destruído,
dispersão em massa para todos os outros lugares, o cristianismo sendo subjugado pelos fariseus, a destruição do templo, o fortalecimento das sinagogas. Os cristãos não eram bem recebidos justamente por serem cristãos judeus e sendo tratados como se estivesse em xeque se realmente eles eram judeus pelo fato de acreditarem em Jesus, o Messias. Imagina o clima, o ambiente turbulento que estava nesse tempo. João escreveu para assegurar a esses judeus cristãos que a fé deles em Jesus é genuinamente judaica e ser seus oponentes que interpretam o judaísmo bíblico de forma equivocada. Eles tinham razão porque Jesus mesmo afirmou que a salvação vem dos judeus. E eles eram genuinamente judeus. Então, era lícito eles acreditarem que Jesus, sim, era o Messias. E João estava dizendo para eles, olha, são eles que estão interpretando o judaísmo bíblico de forma equivocada. Ele tem como propósito levar seus leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e se crerem nele, encontrarão a vida eterna. Em João 1, do verso 1 a 14, é conhecido como o prólogo de João, isto é, o prefácio. O texto introdutório e explicativo de uma obra literária. Pode ser também uma cena introdutória, em que todas as ações são elucidadas antes do desenrolar da trama. Então, João faz um resumão de tudo que será escrito para os seus leitores da época. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus enviado ao mundo para fazer parte da história, para trazer a presença de Deus ao mundo. João apresenta Jesus como Logos, a palavra encarnada. Ponto 3. A natureza de Jesus. Era necessário silenciar as heresias quanto às duas naturezas de Jesus. E João fez isso de uma maneira maravilhosa. Revelou tanto a natureza divina de Jesus, quanto a sua humanidade. O evangelho dele realça a divindade de Jesus e também discute sua humanidade por meio da sua morte expiatória em favor dos pecados da humanidade. João foi uma testemunha ocular de Jesus e todos os seus milagres. Entretanto, ele escolheu somente 8 dos. Alguém diz que Jesus fez 40 milagres. Outros dizem que ele fez 35. Outros dizem que ele fez 37, operou 37 milagres. Enfim, de todos os milagres de Jesus, João escolheu apenas 8, que testificavam da humanidade e da divindade de Jesus. As suas duas naturezas em ação. Já falei que há divergências da quantidade dos milagres, mas não é esse o nosso assunto aqui em foco. Então, de todos os milagres, João escolheu 8 deles. As bodas em Caná da Galileia, em que transformou água em vinho. A cura do filho de um oficial do rei. A cura do homem coxo no tanque de Betesda. A multiplicação de pães e peixes para quase 5.000 pessoas. Jesus caminhando sobre as águas. A restauração da vista de um homem cego. A ressurreição de Lázaro. A pesca maravilhosa quando Jesus se apresentou ressurreto aos discípulos. Registrou o milagre mais emocionante e surpreendente ao mundo: o túmulo vazio.
como testemunha ocular, revelou a ressurreição de Jesus e todas as aparições de Jesus ressurreto. No tópico 2, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro ponto, a revelação que ultrapassa o passado. Jesus é o Verbo eterno, existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno. João cruza as informações de Gênesis 1:1 e João 1:1, que confirmam que Jesus é o Verbo que estava desde o princípio da criação do mundo. Antes deste princípio, é o que conhecemos como eternidade. Ele estava com Deus, ele é Deus. Ponto 2. A natureza fundamental do Verbo. Jesus é a palavra e a palavra é composta de letras. E Cristo é o alfa e o ômega. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Podemos conhecer a Deus por meio da natureza e da história, mas foi Jesus que revelou Deus a nós. Cristo é a palavra de Deus viva e encarnada. E a Bíblia é a palavra do Senhor escrita. Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Então, muito além do passado, Jesus já existia com Deus. Antes daquilo que nós conhecemos como um princípio de todas as coisas. Jesus é, por natureza, divino. No ponto 3, entre aspas, no princípio era o verbo. No grego, verbo é logos. E logos é palavra. Os gregos usavam o termo, entre aspas, palavra, não apenas ao tocante à palavra falada, mas também em referência à palavra ainda na mente, na razão. Então, para eles era inconcebível, entre aspas, o verbo se fez carne. O judeu não aceitava. O judeu usava o termo para referir-se a Deus e não a Jesus. Então, para eles era blasfêmia afirmar que Jesus é a encarnação de Deus. Para compreendermos bem o termo, é preciso entender as formas que Deus se manifesta ao ser humano. João usou um termo significativo tanto para judeus quanto para gregos. Compreendemos que o conceito mais apropriado para logos é Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Enquanto que, para João, o novo entendimento sobre o verbo eram as boas novas de Cristo. No último tópico, a encarnação do verbo. Hoje a lição vai ser um pouquinho curta, principalmente um panorama que nós estamos falando hoje aqui nessa primeira aula. Então, o primeiro ponto, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é a luz do mundo. E ela brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. João Batista anunciou sobre a luz, que é Cristo, e afirmou aos que o questionavam que ele mesmo não era luz, porém testificava dela. Quais são os elementos essenciais para a vida? A luz. Se o sol se apagasse, tudo morreria. O ar, água e alimento. E Jesus é todas estas coisas. Ele é a luz da vida e do mundo. Ele é o sol da justiça.
por meio do Espírito Santo, ele nos dá vida. Também ele é a água viva. E também ele é o pão da vida. Jesus é o que nós mais precisamos. Luz e trevas são temas que se repetem no livro de João. As pessoas amam a luz ou trevas. E esse amor é que controla os seus atos. Se eu amo a luz, minhas atitudes serão umas. Se eu amo as trevas, as minhas atitudes serão outras. Então, é este amor que controla os nossos atos. A primeira coisa criada foi a luz. E Deus imediatamente fez separação entre luz e as trevas. E a nova criação, que é o novo nascimento, também começa com a luz entrando no coração daquele que crê. As trevas é representada pela obscuridade do pecado. No ponto 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário. Era chegado um novo tempo em que todos, sem exceção de etnia ou de língua, poderiam fazer parte do novo povo que foi formado por Jesus lá na cruz, a igreja. Ele derrubou o muro de separação que existia entre gentios e judeus. E dos dois povos, ele fez um único povo, a igreja, uma nova humanidade. Deus nos ofereceu a oportunidade de nos tornarmos filho dele por intermédio de Jesus. Precisamos receber a Jesus como Salvador e receberemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. A luz de Cristo manifestou a todos e o amor do Pai nos assegurou a herança de filiação divina. Somente somos filhos de Deus porque cremos no seu Filho Jesus. A luz sofreu oposição das trevas e não é diferente nos nossos dias. No ponto 3, a manifestação e a habitação do Verbo. Jesus, ele mudou todas as coisas, inclusive o rumo das festividades judaicas. A festa dos tabernáculos, ela ganhou um novo sentido a partir da vida do Verbo divino e sua encarnação. Em João 1,14 está escrito que, entre aspas, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou aqui é tabernáculo. Aquele que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, ele é divino e humano. Deus está presente em todos os lugares, mas agora ele está presente na esfera humana. Fundamento para a empatia de Jesus. Na encarnação, ele se aproxima de uma nova maneira para entender nossas limitações e fraquezas. João deu uma resposta aos gnósticos e ao judaísmo, pois eles não criam que uma pessoa divina pudesse ser humana. E o judaísmo não cria que um ser humano pudesse ser ao mesmo tempo humano e divino. Ter duas naturezas, uma união hipostática. João declarou que Jesus é o templo de Deus entre seu povo nesses últimos dias. Da mesma forma que Deus havia habitado no tabernáculo, no meio do povo, no deserto, entre aspas, a palavra também
tabernaculou no meio do povo, na pessoa de Jesus. Então, Jesus Cristo, o Filho do Homem, era o tabernáculo da palavra, do Verbo divino. Depois da descida do Espírito Santo, nós somos tabernáculos de Deus, em que o Espírito Santo faz morada. Ele habita em nós e em nosso meio. Paulo também escreveu, entre aspas, não sabeis vós que sois santuários de Deus? Amém? Espero ter te ajudado. Vai dar uma clareada em nossa mente essa visão panorâmica de todo o Evangelho, segundo escreveu João. Durante todo o trimestre, vamos aprender muito mais. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui semanalmente. Meu muito obrigada pelo carinho. Você que tem comentado em minhas aulas, isso ajuda o meu canal a crescer. Você que tem adquirido meu material, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Você que vem aqui para buscar mais subsídios para suas aulas, espero estar contribuindo com o seu ministério. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir então.